Meu namorado me disse para calar a boca e nunca se arrependeu mais de alguma coisa. Meu namorado, Fernando, vinha fazendo comentários sobre meu jeito de falar por meses, dizendo que eu podia entediar qualquer um até a morte ou perguntando se eu algum dia ficava sem assunto. Eu dizia para mim mesma que ele estava só brincando, mas uma noite na festa do melhor amigo dele, eu estava contando para ela sobre minha promoção, e ele disse: Jesus Cristo, você pode simplesmente calar a porra da boca uma vez na vida? Ele disse alto o suficiente para a festa toda ouvir. Ninguém se importa com seu emprego chato, e você soa como uma desesperada por atenção. Todo mundo ficou em silêncio total enquanto meu rosto queimava. E Fernando só riu e disse que era isso que ele aguentava todo dia. Eu não disse mais uma palavra o resto da noite, e Fernando estava adorando na volta para casa, aumentando a música e falando sobre como tudo estava pacífico sem meu tagarelar. Quando fiquei quieta durante o café da manhã de domingo também, ele literalmente beijou minha testa e disse que deveríamos fazer isso mais vezes. Não falei o resto do domingo, o que ele pareceu adorar. Mas então na segunda de manhã, ele perdeu sua grande apresentação porque eu não o lembrei de colocar o despertador como sempre fazia. Ele acordou 2 horas atrasado, enlouquecendo sobre por que eu não o acordei. Eu só o encarei enquanto ele corria como uma galinha sem cabeça tentando encontrar seu laptop e sua gravata boa. O chefe dele ligou para dizer que nem se incomodasse em ir, e Fernando passou a noite toda furioso sobre quase ser demitido enquanto eu sentava lá em silêncio, deixando ele ainda mais irritado. Isso é culpa sua, ele continuava dizendo, mas eu só o olhei com olhos mortos e não disse nada. Então ele esqueceu completamente do jantar de 60 anos da mãe dele, porque eu normalmente cuido de todas as coisas da família para ele. Ela deixou 6 mensagens de voz chorando que eu obviamente não mencionei, cada uma mais histérica que a anterior. E quando ele finalmente checou o telefone, ela estava convencida de que ele a odiava. Ele me chamou de psicopata por levar isso tão longe, mas honestamente, seu ataque de raiva só me deixou mais comprometida a nunca mais falar com ele. A mãe dele ligou para a irmã chorando sobre como seu único filho a havia abandonado, e de repente, toda a família estava envolvida no drama. Tudo foi crescendo de lá porque a colega de trabalho dele passou no nosso apartamento na terça quando ele não estava em casa. E eu só fiquei lá muda enquanto ela perguntou se eu estava bem por 10 minutos seguidos. Ela continuava perguntando se Fernando me machucou, se eu precisava de ajuda, se eu poderia piscar 2 vezes para sim, e eu só a encarei até ela sair parecendo apavorada. Ela voltou para o escritório convencida de que Fernando estava me abusando, e de repente ele estava sendo chamado para reuniões sobre recursos de violência doméstica e aconselhamento obrigatório. O chefe dele literalmente perguntou se eles precisavam fazer uma verificação de bem-estar comigo, e Fernando teve que explicar que eu estava dando tratamento de silêncio para ele, o que o fez soar ainda mais como um abusador. A gala da empresa na sexta foi absolutamente linda de assistir se desenrolar. Todo executivo que tentou falar comigo recebeu silêncio completo, enquanto Fernando se esforçava para explicar que eu era só tímida, o que ninguém acreditou porque eu tinha sido falante no evento do ano passado. A esposa do CEO me pegou no banheiro tentando me dar panfletos de abrigo para mulheres, e quando eu não respondi, ela chamou a segurança para ter certeza de que Fernando não estava me mantendo refém ou algo assim. RH o colocou em licença imediata antes mesmo de chegarmos ao estacionamento, dizendo que precisavam investigar os relatórios preocupantes sobre sua situação doméstica. No sábado, os amigos dele vieram para a noite do jogo e finalmente entenderam por que todo mundo estava preocupado. Que diabos você fez com ela? O melhor amigo dele perguntou depois que servi lanches sem dizer uma palavra. Fernando realmente admitiu o que tinha dito, e você podia sentir a temperatura cair. Todos foram embora inventando desculpas sobre manhã cedo e compromissos esquecidos. E o melhor amigo dele me disse: você merece coisa melhor na saída. O que fez Fernando jogar uma garrafa de cerveja na parede depois que eles foram embora. No domingo, Fernando estava se despedaçando porque a irmã dele estava ameaçando chamar a polícia. A mãe dele o deserdou e seu trabalho estavam investigando por abuso. Só diga alguma coisa, ele gritou, me seguindo pela casa. Uma palavra e esse pesadelo acaba. Mas eu passei por ele em direção à garagem para pegar suco de laranja da geladeira reserva, ainda sem fazer som mesmo quando ele agarrou meu braço tentando me parar. A garagem era uma armadilha mortal cheia de coisas dos donos anteriores. Latas de tinta dos anos 80, caixas de ferramentas enferrujadas, químicos velhos, tudo empilhado nessas prateleiras de metal bambas que pareciam que cairiam se você respirasse errado. Ele me seguiu lá dentro, ainda gritando sobre como eu estava destruindo a vida dele quando se posicionou bem debaixo da pior prateleira, carregada com latas de tinta antigas que deviam pesar 1 tonelada. Ele estava gesticulando tão forte que a coisa toda começou a balançar, e eu assisti o suporte enferrujado dobrar sob 200 quilos de químicos tóxicos. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eu não quero sua voz de volta. Eu nem quero mais você, ele gritou. Você estava engordando mesmo. Agora pelo menos você está gorda e quieta. A prateleira fez esse som horrível de gemido e começou a tombar para frente. Todas aquelas latas deslizando para a borda enquanto Fernando continuava reclamando sobre como sua vida estava melhor agora. O suporte quebrou completamente e tudo começou a cair em direção ao crânio dele. A história completa está no meu canal e linkada abaixo.